Fala galera, tudo bom? Aqui eu tô... Fala galera, tudo bem? Aqui é o Pedro de Figueiredo, fundador do Memo, e é um prazer estar aqui nesse primeiro episódio, nesse episódio piloto do nosso podcast. A gente decidiu trazer como tema do debate, tema da nossa discussão, assédios em espaços públicos. O que a gente, homem, tem a ver com isso? Por que as mulheres têm medo de estar com outros homens nos espaços públicos? Para quem não conhece, o Memo tem como propósito promover a equidade de gênero, fazendo o homem refletir sobre a maneira que ele se comporta com ele mesmo, com o outro e com a sociedade de uma maneira geral. Na prática, são rodas de conversa que a gente promove entre homens para debater sobre masculinidades e a gente conseguir refletir um pouco em conjunto sobre isso tudo. Para começar esse papo, esse podcast, a gente trouxe para a mesa pessoas que já participam dos nossos encontros. Então são eles aqui comigo hoje. Samuca, fundador da Sobrebarba, que é uma marca super maneira de produtos de barba. O Caio César, o Gel Caio, que é um pesquisador de masculinidades negras e um grande parceiro. Teógenes Costa, ou apenas Tel, nosso querido amigo pernambucano e designer de experiências. Para iniciar esse papo e ter mais estofo para a gente falar, a gente também trouxe aqui uma fala da Amanda Kamanchek, que é diretora do documentário Chega de Fio Fio, e a gente ter mais estofo para a conversa se desenrolar. É isso aí, vamos nessa. Oi, bom, queria contar para vocês um pouco sobre o filme Chega de Fio Fio, que eu dirigi e foi lançado esse ano. Ele trata, enfim, do que significa ser mulher na cidade. Então, a pergunta que lançou o filme foi se as cidades foram feitas e construídas para as mulheres. E pensando nisso, a gente falou com muitas pessoas e leu muita coisa. Usou várias experiências com um óculos, com uma microcâmera, em que a gente fazia esse teste do que significava o assédio nas nossas vidas cotidianamente. E a gente descobriu que as mulheres basicamente têm um mapa mental de sobrevivência. Então, que a gente tem que escolher a melhor roupa para sair de casa, o horário que a gente vai voltar, sair nos horários que tem mais luz, andar por ruas com mais iluminação, então evitar bares e ruas que só homens frequentam, evitar becos e terrenos ermos, enfim, são várias entraves que a gente tem no nosso dia a dia. E aí, o que a gente tem medo, né, em comum de encontrar no nosso caminho? Basicamente são homens. Então, tanto de manhã quanto à noite, são os homens que fazem com que a gente tenha medo de sair às ruas, né? Por medo de assédio ou medo de estupro. Então, a gente tá basicamente falando de vocês, né? Porque se a gente tem esse dado de que 86% das mulheres têm medo de sair às ruas, significa que tem muito homem assediando. E a gente sabe também, não só pela pesquisa, né, que enfim, são nossos pais, nossos amigos, nossos tios, nossos maridos, nossos filhos e irmãos que estão assediando as mulheres nas ruas, né? E eu queria muito aproveitar essa oportunidade de conversa com vocês para dizer o que vocês, homens, podem fazer para ajudar a gente a mudar esse cenário. Boa, Amanda. Muito obrigado aí, de verdade, pela sua fala, por ter aceitado o nosso convite de fazer parte desse nosso primeiro episódio e dessa conversa. Alguém quer começar falando aí? Tem uma coisa que ela falou ali que eu fiquei pensando muito, assim, que é sobre o quanto está próximo das mulheres, né? O quanto está próximo da gente essa história do assédio, porque a gente entende o assédio muito como é um bandido que está na rua, né? É uma coisa obscura, né? Alguém que não está tão próximo da gente, e ela fala muito de que são as pessoas da nossa família, são os nossos pais, os nossos parentes, e quando a gente como homem ouve, né, alguém falando sobre assédio, a primeira impressão que se tem, a primeira coisa que se pensa não sou eu. Eu nunca fiz isso, né? Eu, como um homem gay ainda, falei, poxa, muito menos ainda, sabe? Vou assedio pessoas, que coisa feia, né? E será que eu já fiz isso? Será que, de alguma maneira, eu já tive alguma atitude parecida com isso? Ou conheço alguém que tenha tido alguma atitude parecida, né? E sim, sabe? Eu acho que é uma coisa que a gente aprende desde criança, sabe? Isso está muito próximo, né? Isso são pessoas que a gente realmente conhece que fazem isso. Eu acho que é
O grande ponto aqui é o quanto a gente reconhece isso mesmo na gente, o quanto a gente reconhece esse padrão de comportamento em nós mesmos, ao invés de apontar o dedo para tem homens que assediam as mulheres na rua. Né? Esses homens não deveriam assediar as mulheres na rua. Poxa, os homens somos nós. Né? A gente assedia as mulheres na rua. A gente... Quais são as nossas atitudes que eu acho que a gente tem que pensar que são de assédio, né? Que são de violência contra essa mulher, né? E eu fiquei muito com isso na cabeça, assim, tipo, vocês lembram de alguma atitude que vocês tenham feito? Porque eu lembro muito, assim, quando eu era adolescente, eu lembro da faculdade, que você está naquele momento em que, assim, você tem que mostrar para os amigos que você é homem, né? Que você também gosta de mulher, e aí... Quando eu percebi, eu tinha já feito isso algumas vezes. Mas não porque eu estava realmente olhando, pois eu queria mostrar para o cara do lado que eu olhava. Tem muito isso de você se afirmar para quem está perto de você. Né? E eu, por exemplo, você perguntou se vocês lembram, se a gente lembra de coisas que a gente já cometeu. Acho que todos lembramos, né? Todos Nossa sabemos. Senhora! Né? Infelizmente me lembro de muitas situações, assim. De estar com amigos no carro, né? Eu não tenho carro, não dirijo nem nada, mas de estar com amigos no carro que darem uma buzinada, a gente rir, e fazer piadinha e falar pela janela, porque acho que ainda tem esse lance, né? De quando você está dentro do carro, você ainda se sente mais poderosão ainda, mais no direito. Então, cara, já tive várias situações dessa que hoje eu vejo o quão babaca eu já fui, conscientemente de uma certa forma, mas inconscientemente de outra, assim, porque para mim essa era a maneira de se relacionar socialmente, né? Era uma troca de olhares, na verdade eu estava flertando, mas só que muitas vezes não estava tendo flerte nenhum, né? Estava sendo só uma forma de eu pressionar mesmo outra pessoa, de eu oprimir outra pessoa ali, e ela ficar com medo de eu cometer algum ato mais bizarro mesmo, assim, então... sei lá, muitas histórias vêm na minha cabeça, assim, em relação a esse assunto. É muito recente eu perceber, e com contato com várias mulheres e feministas, e o quanto existe essa história de medo, né? Que a gente cresceu não vendo isso, não sabendo. A gente cresceu simplesmente agindo desse jeito. Eu acho que tem muita noção do quanto a gente entende o espaço público como homens, né? O espaço público é um lugar feito pra gente. Então é interessante porque isso que você falou, por exemplo, de até certo momento da sua vida a gente não se dá conta, porque realmente a gente está incluído dentro de um aspecto que é comum fazer isso. O espaço público é um espaço nosso, né? A Amanda falou no áudio, por exemplo, de quanto mulheres se tem medo e questões assim de para onde vai andar, qual roupa vai usar, e é uma questão que para nós nunca aconteceu porque o espaço público é naturalmente nosso, né, entre muitas aspas. Então acho que o principal estalo que dá na gente é de fato esse contato com mulheres, de ficar tipo chocado que as mulheres evitam passar em determinados lugares, chocado porque as mulheres evitam usar certas roupas, porque isso pra gente nunca foi uma coisa que a gente pensou. A gente sempre bota a roupa que a gente quer, que a gente gosta, seja lá qual ela for, e simplesmente sai na rua, sabe? Então, esse contato primeiro com as mulheres é muito importante para se dar conta, de fato, de qual é o nosso espaço, assim, como a gente se constrói enquanto homem e qual é o nosso papel nisso tudo. Porque se você entende que o espaço foi feito para você e isso está oprimindo outros grupos, a partir desse entendimento você pode mudar a sua postura para poder fazer esse espaço ser algo menos pior. Mais democrático, né? Exatamente. Tem uma coisa que eu percebo, que definitivamente depois do Chega de Fio-Fio, é você andar na rua e perceber essa tensão. Você passa a checar no andar da mulher, no olhar da mulher, aquela tensão presente o tempo inteiro, assim. Então, o Chega de Fio-Fio, para mim, sem sombra de dúvidas, é uma dessas grandes oportunidades em que a gente vê mulheres mostrando que, ó, isso aqui está acontecendo, é de verdade, isso é a nossa rotina, a gente convive com isso todos os dias, o tempo todo. Então, acredito que
no lado de cá, no meu, é muito mais sobre perceber esses pontos de tensão e agora cuidar, assim, é como se ela tá andando mais na frente, a mulher tá andando mais na frente e percebe que eu tô atrás, eu dou um jeito para, sei lá, pegar o celular, fazer algum movimento, atravessar a rua. Já teve momentos em que eu precisava atravessar a rua e eu estava vendo essa mulher vindo na outra calçada e preferi que ela andasse bastante e que depois eu atravessei. Então é nítido, assim, é impossível, assim, eu acho que é humanamente impossível você ver o Chega de Fio-Fio e não perceber essa tensão nos espaços públicos. E uma coisa que eu comecei a perceber também, assim, além da tensão das mulheres que você percebe quando elas estão andando na rua, até com você, né, que acha que você pode ser um possível... ele existe muito... Eu comecei a perceber também muito o assédio dos homens, sabe? Que é uma coisa que antes eu não percebia, porque eu não via como assédio. Sim, com certeza. Sabe? Quando a mulher passa e o cara dá aquela viradinha. E Quando se dá incomoda, aquela né? tocadinha. Hoje em dia a gente E se aí eu incomoda fico com incomodado com isso pra Aham. caramba, dá vontade de ir lá e cutucar o cara. E assim, até que ponto a gente deve deixar isso acontecer, sabe? Porque hoje eu vejo, mas e a gente vai continuar só vendo, sabe? Porque eu acho que a gente parar de fazer, porque a gente percebe que isso é uma atitude que não é nada bacana, ok, sabe? Eu acho que é ótimo que a gente percebe isso, mas a gente tem que entender que é uma minoria, sabe? E a gente ainda, possivelmente, ainda toma algumas atitudes que são de violência contra essa mulher, ou ela pode ver isso como uma violência. Mas quando a gente encontra alguém fazendo isso, quando a gente vê um amigo fazendo isso, até que ponto a gente... em que momento a gente vai lá e interfere? Tem um vídeo na internet sobre isso muito interessante de uma campanha que no vídeo é uma cena de um ônibus e aí tá duas meninas sentadas, uma menina mais velha, deve ter uns 18, e uma garotinha mais nova, que é a irmã dela talvez, e um cara no ônibus tá tipo olhando pra ela e fazendo meio que tipo caras e bocas, assim, dando em cima. E aí um cara que tá em pé no ônibus percebe que ele tá fazendo isso e se coloca entre eles dois, se coloca entre o cara e as meninas e olha pro cara tipo assim, você não vai continuar fazendo isso. É uma coisa bem simples, ele viu que o cara estava fazendo aquilo com as meninas e viu que as meninas estavam completamente mal com aquilo e ele simplesmente colocou o corpo dele entre essas duas pessoas para evitar aquele tipo contato visual. E olhou pro cara como assim, você não vai mais fazer isso. Então a gente entende que há alguns momentos que é muito importante que a gente realmente se coloque. Se você está vendo alguma coisa acontecer, ainda mais na nossa posição enquanto homens, que é muito mais fácil de intervir, é óbvio que há momentos e momentos, né? Nem todo mundo vai olhar o cara na rua e vai, sei lá, querer brigar com o cara na rua e tudo mais, mas a gente pode sempre se colocar de alguma forma nesse sentido para poder realmente fazer com que esse espaço seja um espaço melhor. Esse vídeo é incrível. É muito legal mesmo essa campanha. E tem vários vídeos, né? Tem esse do ônibus, tem um no bar, tem algumas outras situações. É bem maneiro mesmo. Sobre esse ponto, eu acho que assim, realmente interagir na rua, tem momentos que você vai conseguir, tem outros que você vai ficar com mais dificuldade de intervir, mas com os nossos amigos eu já me sinto hoje quase na obrigação, sabe assim, de me colocar de alguma forma para eles e tudo mais, mas sempre lembrando que eu estava nesse lugar até pouco tempo atrás. Sim. Porque se a gente entrar numa também de os paladinos dos bons costumes, sei lá, a gente vai entrar num embate que não sei se vai ser produtivo, sabe? Então a gente tem que sempre lembrar e meio que ser humilde na hora até de intervir com o outro que está fazendo uma bizarrice qualquer de assediar alguém na rua, porque eu estava nesse espaço, eu estava ouvindo o Theo falando de atravessar a rua e tudo mais, isso foi uma consciência que eu ganhei, sei lá, tem pouquíssimo tempo. Eu era esse cara que achava besteira a mulher ficar com medo de mim, porque, porra, eu não vou fazer nada, por que a mulher está com medo de mim? A mulher está com medo de mim à toa, então. E aí, pô, eu via que ela estava com medo, é o famoso mimimi, né? Então eu via que a mulher estava com medo, e ao invés de atravessar a rua, eu meio que botava um terrorzinho, assim, só pra, tipo, sei lá,
você é babaca mesmo. Acho que não tem outro argumento, assim. Eu vi a mulher andando na rua sozinha e vi que ela deu uma apressada do passo. Eu apressava o passo. Vou pregar uma peça. Era meio isso que eu pensava. Só que eu não tinha a menor consciência de que isso podia traumatizar a vida dessa mulher. Que ela provavelmente, talvez, sei lá, poderia não querer mais passar naquela rua, naquele horário. Ou, sei lá, mudar de roupa da próxima vez. Eu era um completo ignorante nesse assunto, porque eu tinha certeza que não ia fazer nada. Então eu era babaca porque eu podia ser, porque eu sabia que eu não ia fazer nada. E hoje minha postura é completamente diferente, assim. É isso, eu tento também atravessar a rua quando eu vejo uma mulher do mesmo lado que eu, numa calçada, principalmente à noite, ou desacelerar o passo, ou acelerar mais ainda para passar na frente. Mas são situações e são, sei lá, experiências que eu vou coletando e que, trocando muito com vocês, que eu vou aprendendo isso tudo, assim, porque, de fato, é aquele papo, né, de será que todos os homens são potenciais estupradores? As mulheres acham isso, então a gente tem que entender isso também e fazer a nossa parte de evitar que ela pense isso da gente. E não é pregando uma peça na mulher à noite que eu vou mudar isso. Na verdade, é eu me comportando. É tipo, eu estando num ônibus, buscando sentar do lado de um outro homem, não de uma mulher, porque eu sei que aquilo ali vai deixar ela na defensiva, vai deixar ela, né, receosa de alguma coisa, porque a gente sabe que, né, tem gente gozando na cara dos outros aí dentro do ônibus. Então, pô, é uma mudança de comportamento que é fundamental de acontecer, mas que tem que partir da gente, falar com os nossos pares, né, com outros homens, no caso, de uma forma com que ele também consiga entender, e não com que ele se sinta levando um esporro ou qualquer coisa do tipo, sabe? Porque eu, Pedro, estava nesse lugar há pouquíssimo tempo atrás. Provavelmente se você levasse um esporro naquela época... Eu ia falar que era mimimi e ia ficar mais exatamente. fechado ainda, entendeu? Então, assim, acho que tem que ter uma consciência nossa, de homens, de como saber falar com os outros homens, assim. A gente não pode demandar uma certa condescendência de mulheres, né? A gente sempre fala isso nos nossos encontros, assim. Quando elas se sentem agredidas, quando elas se sentem violentadas. Mas eu, enquanto homem, eu tenho que conseguir ter esse canal estabelecido de diálogo com outros homens. Porque se nem eu conseguir, eu, homem branco, hétero, classe média, etc., se eu não conseguir criar esse diálogo, fudeu de vez. Então eu tenho que conseguir, de alguma forma, acessar esse cara em um lugar que ele não se sinta coagido, ou que ele não se sinta... que não gere uma reação contrária a que eu gostaria que ele tivesse, assim. E tem muito fato também de a gente usar o nosso poder, né, entre aspas, de que homens escutam muito mais outros homens, né? Uma coisa que a gente sempre fala, por exemplo, eu, enquanto homem negro, para pessoas brancas, tipo, o que eu falo sobre questão de raça, uma pessoa branca se falar a mesma coisa, vai ser muito mais ouvida. E assim também sobre gênero. Uhum. Se uma mulher der um esporro no seu amigo, talvez ele não vai entender. Mas se você der o mesmo esporro, só o fato de você ser homem, ele vai pensar, ele vai refletir, ele vai mudar. Infelizmente é assim. Então a gente, como é assim que se dá as coisas, vamos usar isso em nosso favor para poder realmente falar com esses caras, nossos amigos que há um tempo atrás eram a gente também, sabe? E eu acho que o mais importante também é estar atento ao que as mulheres falam. São coisas que, essas práticas que a gente faz hoje, de trocar de calçada, de andar um pouco mais distante, de não sentar do lado, a gente só entende isso hoje porque a gente ouviu mulheres falando sobre isso e pensou, putz, realmente, eu posso ajudar nisso, aquilo, que são coisas pra gente muito, muito básicas, mas que para elas fazem uma mudança gigantesca, assim. Por isso que o documentário é incrível, cara. É o que o Theo estava falando, assim. Eu acho que ele coloca bem às claras o que é Exatamente. A vida na cidade de uma mulher. E aí no documentário tem uma pessoa de Salvador, tem uma pessoa de São Paulo, tem uma pessoa de Brasília, se eu não me engano, né, perto do Distrito Federal ali. E assim, não interessa aonde a mulher sofre uma violência diária quando ela está no espaço público, assim. A gente não te apresentou, cara. Pô, seja bem-vindo, Caio Correia. Por favor, se apresente aí pra galera. Obrigado. Fala, galera. Eu sou o Caio Correia, sou músico, produtor de vídeo, áudio, foto também. Estou aqui participando desse papo maravilhoso. E eu acho que, assim, eu concordo com tudo que vocês estão falando e o que a gente tem que ver, na minha forma de enxergar, é uma comparação até
com os crimes em si. Vamos dizer, um crime, se você vê um crime acontecendo e não fala nada, você é cúmplice. E você vai preso igual. Ele é culpa sua igual a do outro. Não necessariamente igual, senão não necessariamente vão ter penas iguais, mas vocês têm responsabilidades equiparáveis. Exatamente, assim. Responsabilidade, adorei essa palavra. E assim, é o lance que eu vejo isso muito como artista e levo para a minha vida pessoal. Todos nós temos uma responsabilidade social muito grande. E essa responsabilidade social inclui educar e compartilhar os seus pensamentos com os seus pares. A gente tem um exemplo muito claro nessas últimas eleições agora, que independente de questão e visão política, a gente deixou para a última hora para emitir as próprias opiniões, com pessoas que a gente sabia que não concordavam. Né? Eu via amigos meus radicais há muito tempo, e eu não falava nada, eu falava, puta, não vou falar com ele, deixa ele lá, até uma hora que todo mundo falou, fudeu, tô desesperado, e começaram a brigar, porque já tinham pontos tão extremos e radicais que na hora você começa a brigar. É o lance de quando a mulher vai te dar um esporro e você fala que é mimimi. Uhum. Ninguém está se escutando com razoabilidade ali. Só estão cada um querendo expor a própria opinião. Isso é radicalismo. A gente tem que lutar contra o radicalismo. A gente tem que lutar a favor da união. E é isso. A gente, como você disse, como o Pedro disse, é achar o tom de falar com as pessoas. A gente, usando o mesmo exemplo das eleições agora, a gente viu que não adianta só falar o que você está afim. Você tem que conseguir entrar dentro da linguagem da outra pessoa, da cabeça da outra pessoa, senão a comunicação não acontece. Comunicação acontece quando tem o interlocutor e o receptor. Se o receptor não está ouvindo, não está rolando comunicação. Total. Né? Só acho que só vale reforçar que demandar isso das mulheres, de que elas sejam complacentes, né, e condescendentes com esse tipo de violência, de um assédio na rua e um transporte público e tudo mais, talvez seja exigir demais, assim. Acho que cabe a gente, né, com enquanto certeza. homem, no nosso caso específico, eu e você, Caio, de homens brancos, Sim. heterossexuais e tudo mais, ainda mais, né? Porque Ainda mais. se a gente está no topo do privilégio. Exatamente. Assim. Então, entendendo esse nosso lugar, aí que eu acho que eu me coloco, pelo menos, quase na obrigação de conseguir dialogar, de fato. Porque se eu reagir de forma raivosa, de uma forma mais estourada, aí esse diálogo, como você está falando, e o exemplo da eleição para mim serve super, não acontece, assim, o diálogo não é possível de acontecer. O Theo me falou uma coisa, para usar esse exemplo das eleições, que me marcou muito, assim, que esses momentos exigem um certo nível de empatia que talvez a gente não consiga oferecer. Eu preciso me forçar a ter esse nível de empatia necessário para conseguir dialogar, para conseguir trocar, para ter isso de interlocutor e receptor, exatamente como você falou. Assim. Eu não posso esperar isso de quem está quase morrendo, de quem está sendo violentado historicamente há milênios. Exatamente. E principalmente você não pode esperar a calma de entender como a outra pessoa vai ouvir, essa pessoa vai lidar com a emoção, porque ela está com a emoção sendo afetada o tempo todo. Exato. Né? Se a gente não está sendo afetado, a gente tem que ter uma clareza e uma calma maior para explicar. Eu acho que um grande exemplo, recentemente eu passei por uma discussão, entre aspas, com grandes amigos meus do colégio, pessoas, homens brancos, héteros, mas pessoas educadas, que não assediam ninguém dentro da cabeça deles da forma convencional como a gente entende o assédio, mas todos compartilhavam vídeos de mulheres nuas no WhatsApp, vídeos que eles faziam sem que elas soubessem. Exato. E eu falo, vocês têm noção do que vocês estão fazendo? Sabe? E eu consegui, de uma forma tranquila, no começo eu falei com um pouco mais de raiva, assim, porque eu comecei a me sentir... Porque era bizarro, na verdade, assim, sabe? Eram vídeos, o grupo passou a ser isso, tinham 2 caras específicos que eram os solteiros da época que pegavam as mulheres e faziam questão de compartilhar o máximo possível. Eu estava vendo que eles começavam a ficar com as mulheres para conseguir tirar foto. Bizarro. Isso é bizarro. Isso é bizarro, sabe? E assim, e se um dia esse cara se apaixonasse por essa mulher? Não faz nem sentido para ele. Só que é um tipo de comportamento que está tão enraizado na gente. Historicamente, a mulher, assim como o negro, eram propriedades do homem branco. E a gente ainda carrega essa carga histórica de uma forma muito pesada, sem ser racional, sabe? Isso é isso. A galera acha que, deixa eu só fazer uma foto dela, vou mandar para os meus amigos. É mimimi dela achar que é ruim. Nesse caso específico, eu acho que é uma forma até do homem
se provar dentro do grupo, né? Sim. Que é a forma dele se estabelecer como o macho alfa do grupo, Mas- ou fazer parte desse cenário dos macho alfas. Mas isso Que é, é uma por coisa causa patética, da, é por mas causa da é mesma muito questão isso. histórica da posse. É porque o homem ele tira onda com o outro, quem tem mais posse é mais força. E demonstrar isso com a mulher é você estar demonstrando que você tem a posse dela. E é bizarro. Tratar a mulher como objeto. É tratar a toda mulher essa como história. objeto. Então, uma hora que você queria falar alguma coisa? O Chega de Fio-Fio, ele traz mulheres nessas 3 cidades, nessas 3 capitais, né? Nós agora estamos no Rio de Janeiro, e eu vim de Pernambuco, do interior de Pernambuco, então era uma realidade bem diferente, você percebe isso nos espaços públicos, obviamente. Mas aí eu lembrei de uma coisa interessante, é que parte da minha infância foi numa cidade super pequena no interior de Pernambuco, chamada Lagedo. E em Lagedo, no centro da cidade, tinha um bar chamado Fuscão Preto. Assim, no centro da cidade, assim. Famoso. Atrás da prefeitura, o Fuscão Preto. E não entrava mulher no Fuscão Preto. E eu só fui saber e entender disso na época que eu trabalhava num escritório perto, eu trabalhava, já era designer, trabalhava numa gráfica, e aí uma das colegas de trabalho pediu para eu ir no Fuscão Preto pegar o almoço dela. Eu disse, nossa, mas é que eu tô tão ocupado aqui agora no computador. Ela disse assim, Théo, mas é que eu realmente preciso que você vá pegar meu almoço. Aí eu, peraí, mas é só atravessar a rua e você tá lá. Assim, Théo, não entra mulher nesse lugar. Aí eu, como assim? Tu nunca percebeu, tu nunca viu que não entra, mulher não entra nesse bar. E assim, gente, é no centro da cidade, assim, circulação de pessoas, é a prefeitura bem na frente. E depois que eu assisti o documentário, eu fiquei assim, caramba, verdade, assim, por mais que a gente perceba o movimento das capitais, mas se a gente faz esse recorte e quem for do interior de cidades do país e começar a perceber, você vai ter o seu Fuscão Preto na sua cidade, muito provavelmente. Vários, né? Vários. Muitos. Eu acho que o interessante também desse caso específico é pensar como isso são códigos, né? Tipo, eu não sei, né? Mas talvez não tivesse lá uma placa, tipo, não pode entrar mulheres aqui. Simplesmente se tem uma ideia... Se constituiu, é instaurado e ficou. De todos que aquele lugar não é um lugar para mulheres. E isso é muito comum, né? A gente fala que a gente é livre para ir e vir para todos os lugares possíveis, mas pessoas que fazem parte de grupos que são minorias políticas sabem que em determinados espaços a sua presença não é aceita, ou não é bem-vinda, ou não é segura de estar. Isso é muito bizarro, de verdade, assim, pensar como tem lugares onde mulheres simplesmente não podem estar. Não porque alguém disse que elas não podem estar, mas porque é um lugar que demanda perigo para elas, sabe? Demanda risco, demanda um monte de coisas. Tem outra coisa que rolou agora há pouco e que eu fiquei interessado em levantar um pouco mais, porque eu vejo que é algo recorrente nos grupos do Memo, que é o homem se colocar, se posicionar, mas ainda sem se sentir pertencente. Eu percebo que há esse respeito, há esse carinho pelos amigos, essa vontade de continuar mesmo fazendo parte desses círculos e etc. E ao mesmo tempo ver que suas ideias são distoantes com esse grupo, mas que você ainda deseja estar nesse grupo. Então, vez e outra, a gente sempre está voltando nesse lugar no Memo para a compreensão de como é que eu posso me posicionar sem me isolar, assim. Como é que eu posso me colocar, mostrar que não pegou bem, não tá legal, e continuar com os meus amigos, né? Porque facilmente você acaba chegando nesse lugar de
o problematizador, né? O cara que sempre... chato. O chato. Ah, lá vem Pedro de novo, com as paradas dele, assim. Então, eu acredito ser bem desafiador, assim. E isso é muito pensar o nosso papel mesmo, né? Porque como o Caio deu o exemplo lá dos amigos dele, do vídeo, eu fiquei pensando nesse momento que ele falou que talvez se fosse eu no momento, eu ia querer sair do grupo, simplesmente sair do grupo, sabe? Porque você não quer fazer parte mais disso. Só que se você sai do grupo, esses caras continuam tendo as mesmas atitudes, até aumentam e ninguém vai estar ali. E só o fato de você sair sem falar nada, talvez vai, fazer com que... agora o grupo tá melhor. Então agora que não tem o chato mais, vamos tacar em vídeo. Exatamente. Então fica no grupo! Resiste! Fica aí mandando chato, ver. sabe? Isso, seja o problematizador, o que bota o dedo mesmo e fala os negócios. Só acho importante voltar com aquela história de assim... Como a gente vai botar o dedo, né? Ah, claro. Reconhecendo que a gente tava nesse mesmo lugar. Não sei se mandando vídeo da mulher que você tá ficando e saindo e tudo mais. Acho que não tão bizarro quanto isso. Mas assim, que numa certa medida você também foi muito opressor. Claro. Você já foi violento. Você já fez bizarrices. O fato de você rir do amigo que assobia pra mulher já é... É isso. É ser cúmplice, né? Como cúmplice, você tava colocando. exatamente. Eu acho que chegou um momento legal da gente trazer a outra fala da Amanda, que ela faz umas perguntas aqui para dar uma aquecida no nosso debate. Do que vocês têm medo quando vocês caminham pelas ruas? Queria saber também se vocês já sentiram medo quando vocês sentam sozinhos no banco de praça. E se vocês costumam ter medo de esperar o ônibus sozinhos ou de andar de metrô. Boa, Amanda. Valeu pelas perguntas aí. E alguém quer começar respondendo? Eu posso começar falando que eu acho que eu não tenho medo de nada. Isso é surreal, né? Porque assim, é bizarro. Eu ia pensar que eu só tenho medo de algum assaltante. E alguma coisa, alguém que vai me ferir fisicamente com alguma arma, né? Porque provavelmente por causa do meu tamanho, eu não vou olhar para qualquer um na rua e pensar, esse cara vai me agredir agora. Né? Porque provavelmente eu vou ter uma condição de entrar de frente fisicamente com ele. Ou correr, exatamente. Mas eu fiquei pensando que nem isso eu tenho medo, porque eu penso assim, eu tô muito no meio do caminho ali dos grupos. Eu não pareço ser rico demais, nem inocente, nem frágil demais. Eu acho que eles vão escolher outra pessoa. Os assaltantes, né? Bandidos. E é a única coisa que passa perto de me assustar, e na verdade nem assusta muito, principalmente onde eu moro. Né? Eu moro na Barra, trabalho na zona sul do Rio, são lugares privilegiados onde a vida armada não é tão presente. Mas assim, é só o que eu tenho medo. E na verdade é um medo que eu acho que todos os outros têm. Quem não tem medo disso não deve nem viver no Brasil. Né? Então assim, é muito pouco perto do que as mulheres demandam todos os dias. Né? Porque ela falou, você tem medo de andar de metrô? Eu falei, eu adoro andar de metrô. Sem medo nenhum. É um momento de ler livro, né? Um momento bom para ler livro. Exatamente, é um momento que eu entro e fico lá lendo, sem nem olhar para os lados. Sem nem me preocupar com absolutamente nada. Você entrar num lugar desse, um lugar que tem alguém relaxando muito, e você ter que ficar completamente atento, mostra uma desigualdade bizarra do ir e vir, da utilização dos espaços públicos, né? Sim. Falei. No meu caso tem muito a ver com a questão de raça. Claro. Né? A gente sempre pautou isso, que homens negros não se sentem necessariamente livres nos espaços públicos, mas não por serem homens, mas somente por serem negros, né? Não tenho certos medos de ser abusado e nem nada disso, não me preocupo com roupas. Geralmente quando eu entro num trem também, ou metrô, também não entro preocupado com nada, entro para ler meu livro e ouvir minha música. Os nossos medos são muito diferentes, porque são medos ligados a uma questão de raça mesmo. Sim. Enfim, estamos vivendo num país que mata um jovem negro a cada 23 minutos. Então, é um medo constante pra gente, mas não um medo ligado ao gênero em si, mas ligado somente à raça. Então, são questões diferentes. Né? Quando eu vejo mulheres falando disso, eu sempre tento separar bastante essas questões, embora seja bastante difícil, né? Porque tem a mulher negra. Não, e às vezes, por exemplo, eu não sei se a mulher tem medo de mim só porque eu sou um homem ou só porque eu sou um homem negro. Pode crer. Entendeu? Alguns momentos, sei lá, se eu fico pensando se talvez ela não teria medo se eu fosse um homem branco. Mas, enfim, são questões que geralmente eu coloco de lado
pra pensar Isso é foda, né? no gênero especificamente e sempre me colocar de uma maneira que eu possa de fato fazer com que aquele espaço seja um espaço mais saudável para todos, enfim. Vocês têm alguma coisa a dizer? Cara, Samuca assim, e Theo? ajuda tudo, né? Você já falava. Né? Porque é surreal e triste, né? Você ouvir essa pergunta, inclusive. Você tem medo de andar no metrô, de sentar no banco da praça? É aí que cai a ficha de, poxa, alguém tem medo de fazer isso. Essas mulheres têm medo de fazer isso. E é chocante saber que as mulheres têm medo de fazer isso. É chocante saber disso e eu acredito que seja muito difícil para muita gente acreditar e entender isso, porque a gente não tem. Como é que eu vou acreditar que alguém tem medo de andar de metrô se eu nunca tive? Mas eu queria fazer uma pergunta para o Samuca e para o Theo. Vocês, enquanto homens gays, vocês têm alguma percepção diferente da nossa? Não, mas sei lá, não sei se tem alguma questão para vocês, assim. Cara, acho que isso... Acho que depende muito de como você está sendo visto ali naquele espaço também. Eu entendo que como um homem gay, mas também cis, sei lá, não está ali na cara. Eu não tô usando uma peça de roupa que talvez o outro cara possa entender que eu sou gay, ou uma atitude, ou alguma coisa. Então, isso me protege de alguma certa maneira. Talvez as pessoas que estejam ouvindo agora esse podcast não falassem que você era gay, talvez nem se perceberia, né? Pois mas demonstrar carinho, aí já mudou totalmente. Assim, demonstrar carinho afetivo, que você diz? Afetivo, por exemplo. Às vezes quantas vezes eu já soltei a mão com medo de alguém estar olhando? Com medo de... E às vezes não é nem um medo muito racional. Quando eu vejo a mão já soltou, quando eu vejo o rosto já virou na hora do beijo. E isso é um medo muito bizarro. Isso tem crescido muito ultimamente. Tem crescido isso? Tem crescido muito isso. Eu achava, ignorante da minha visão, eu achava que estava diminuindo. Tava. Eu sinto medo porque, diferente do Samuca, eu sou menor, eu sou mais magro, e, por exemplo, eu não me sinto confortável de usar certas cores, eu não me sinto seguro, inclusive, de usar certos tipos de roupas, por exemplo. Eu não, por mais que o Rio de Janeiro seja um lugar super quente, eu venho de Pernambuco, que também é um lugar super quente, mas eu não uso roupas curtas, e é bem isso, é muito mais por preservação, assim. Para mim, existe algum lugar meu a ser compreendido minimamente, sei lá, mas que se eu uso tons mais sóbrios, isso me mantém mais seguro, minimamente mais seguro. E é muito louco, porque quando eu vejo outros gays, e é visível pra mim que são gays, quando eu vejo com um short super curto, com algo super florido, a vontade que dá é de abraçar, e tipo, caramba, que bom, eu celebro que você tem essa disposição, essa coragem, esse ímpeto de pintar o seu cabelo, de usar tantas cores, de expressar tanto da sua personalidade a partir do que você usa, do que você veste, assim. Então, eu admiro essas pessoas, são pessoas definitivamente corajosas, assim, de se posicionar, o Chega de Fio Fio traz isso, né, de que o corpo é político, né, então é sobre mostrar sua posição, mostrar que você está vivo, mostrar que você está ali, caramba, através das cores, através de texturas, através de estampas, então, enfim... eu sinto medo, sim. E por isso que é difícil para os homens realmente entenderem essas nuances, né? Eu até comentei num outro encontro do Memo, que eu estava conversando com uma amiga minha e estava falando coisas aleatórias. Ela falou que sempre que ela pega ônibus, ela se preocupa em ter dinheiro no bilhete único. Porque às vezes quando ela vai dar troco, às vezes o cara não tem troco.
eu falei, cara, ele tem que te dar um troco. Se você entra no ônibus com R$20, ele tem que te dar um troco. Não interessa, eu sou direito. Ela falou, cara, não é assim pra mim, sabe? Como é que eu vou exigir pra um motorista de ônibus, um homem, que ele me dê um troco? Ele vai falar, não tenho troco agora, você senta aí, cala a boca e espera. Vou te dar o troco a hora que eu quiser. Se eu falar alguma coisa, ele vai querer me bater, vai xingar. E eu fiquei, tipo assim, chocado. Porque se eu tiver com R$50 no bolso e quiser pegar um ônibus, eu vou pegar o ônibus com R$50. Ele vai me dar o troco. Tá na lei lá. Exatamente. 20 vezes a passagem. Mas então ele vai te dar na base do medo. Ele não tem medo da mulher. E é isso que é foda. Não, na verdade não é que ele não tem medo, né? Ele se sente poderoso. Ele Sim, não, ele se sente superior e por isso ele vai pra cima. Mas quando é um outro homem, você tem o medo passa por ele. Ele fala assim, eu não sei. Ah, não, sim. Eu não sei se esse cara vai me meter a porrada. É, o ponto é que pra mim, com a mulher, ele não é nem só exatamente. a falta do medo. É você se sentir acima, podendo desrespeitar a lei. Exato. Podendo não dar o direito que ela tem. Pode fazer da maneira que ele quiser. E eu fiquei realmente... Bizarro. É uma coisa que não tinha passado pela minha cabeça até então, enquanto eles têm questões completamente sutis que a gente realmente não se dá conta, porque está incluído dentro de um padrão, sabe? Dentro de uma norma, de uma norma de que ser homem é o certo, sei lá, é o comum. E a gente pauta o mundo inteiro pela nossa vivência, e não é assim que rola, né? E o que eu vejo como bizarro também, pegando um gancho do que Caio trouxe, ainda sobre essa coisa da vestimenta e etc. Quando a mulher sofre violência, principalmente se for violência sexual, vem logo, o que era que você estava usando? Né? Que roupa você estava usando? O que você passou naquela hora? Também deu mole, né? Foi passar ali. Assim, é uma série de perguntas assim que não desnecessárias, absurdamente desnecessárias, mas é sempre procurando assim, sabe? Erro, né? Assim, qual é o deslize que ela deu pra aquilo ter acontecido? Porra, pelo amor de Deus, né? Exatamente, querem arranjar a desculpa do negócio em cima da vítima. Botar a culpa na vítima. É isso, né? Legitima Legitima a nossa posição de continuar sendo babaca e continuar sendo violento. Até fala, ele que foi babaca, mas você não pode fazer isso, né? A gente sabe onde é que a gente vive. Não tem que ser isso. Você tem que lutar para usar o que você quer e conscientizar as pessoas em volta. Total. Bom, amigos, cara, acho que foi incrível o nosso papo. Acho que esse primeiro episódio aqui nasceu com muito sucesso, né? Muito orgulho dessa primeira resenha. Primeira de muitas, certamente. Se vocês quiserem, meus amigos ouvintes, mandar sugestões de tema e tudo mais, por favor, mandem um e-mail para podcast@memoh.com.br, que a gente dá uma olhada lá e trabalha para fazer isso acontecer. Por favor, entre no site para conhecer mais sobre o Memo, memo.com.br, nossas redes sociais, a gente tem uma página no Facebook, um perfil no Instagram que funciona de forma colaborativa. Todos esses que estão presentes aqui podem, inclusive, postar conteúdos por lá. Então, por favor, nos sigam, que seguimos de volta. Trocamos likes. Tudo isso aí. E vale ressaltar também que esse podcast só é possível de ser realizado graças à Sobrebarba, que nos apoia aí com a produção, com tudo mais, que agilizou tudo isso acontecer, que nos apresentou o Caio Correia, que está aqui presente como convidado. Então, Samuca... Quem estiver ouvindo aí, for babudo, né? Acessa lá, sobrebarba.com.br, que tem tudo para você cuidar da sua barba. Boa. Muito obrigado, galera. Obrigado mais uma vez, Amanda. E aí fica a dica, né? De todo mundo que puder assistir o documentário Chega de Fio, que nos rendeu esse papo maravilhoso aqui e várias ideias, inclusive, de como podemos nos comportar melhor na rua para que a gente não expulse mais as mulheres dos espaços públicos. É isso. Valeu, galera. Até a próxima. Um grande abraço. Valeu. Uhul.